Temos aqui uma... Você quer ler essa próxima? Acho que foi tu que mandou, né? Ah, sim, sim, sim. Grêmio faz contagem de erros e propõe ação conjunta contra a arbitragem. Imortal diz que clube teve 15 erros graves que influenciaram partidas da equipe. Trouxe essa notícia aí muito mais por uma questão de crítica aos árbitros, né? Do que propriamente ao clube que essa contagem de erros, né? Assim chamado. E teve, essa semana que passou no Brasileirão, teve erros horrorosos da arbitragem, mesmo tendo o VAR, né? Aham. Então, isso foi bem debatido, essa questão. E isso me lembrou bastante, porque assim, se na elite do futebol nacional nós temos uma situação precária da arbitragem, conforme a gente vai baixando, né, na hierarquia futebolística nacional, que a gente começa a ir para os estados e as competições menores, essa discrepância é muito maior, né? A Aham. arbitragem beira o amadorismo, né? E a gente acompanha a divisão de acesso, a gente viu os erros que tiveram nas quartas de final da divisão de acesso desse ano, que foram muito comentadas, né? Repercutiu bastante. E isso só ressalta, né? O quão falta a profissionalização dessa área do futebol, né? Que é a arbitragem, né? Então, o Grêmio fez essa ação aí e que não é uma ação somente para o clube, né? E sim visando uma questão ampla do futebol, porque não é somente o Grêmio, não é somente o time A, o B, o C que sofre, na verdade, até mesmo o torcedor, né? Às vezes tu perde um pouco de vontade de assistir o futebol porque tu sabe que um árbitro pode acabar com ele, né? Sim, tá Então, louco, muitas pode das vezes acabar. perde a graça a você assistir um jogo de futebol quando uma arbitragem faz erros assim, né? Mas Teve, eles teve o. têm, eles têm algum tipo assim, como é que por exemplo, números, os erros vão tipo assim de números de cartão amarelo, vermelho, pênaltis que não foram. Geralmente são lances, inclusive ali, vai um pouquinho para baixo aí na tua matéria, Skid. Tem um videozinho, tem um Olha aqui, videozinho ó. aí que tu pode dar play ali. Ah, tá. Pera aí. Espera aí, mais 2 segundos, espera. Aí, foi. Aí, esse videozinho ele volta pra cima. Ah, Ali, ó, aqui. dá play aí. Esse vídeo tem Uninter alguns apresenta lances Pera histórias de aí, vamos e tem propaganda. alguns lances assim extremamente bizarros, né? Que apresenta histórias de qualquer PCD com um olho aí marcaria o, a falta ou enfim o lance, né? Não querendo menosprezar o PCD, mas a questão é que são lances assim tão esdrúxulos, né? E a pergunta é por que ocorre, né, isso? Não existe uma regra, a cada semana muda alguma coisa. Então, assim, o que realmente confunde tantos árbitros e por que eles cometem tantos erros, né? Essa é a, Exato. é a grande pergunta. Vamos tocar a Você vai ficha aqui. pensar, por exemplo, né, o lance específico, né? No início do segundo tempo, a gente está falando, obviamente, do jogo. Esse lance aí é do Chapecoense, clássico entre São Paulo e Palmeiras, no qual foi um pênalti escandaloso, né? Um pênalti muito fácil de se marcar e que não foi marcado. E que mudou totalmente a trajetória do jogo, porque o pênalti ocorre quando o São Paulo está vencendo a equipe do Palmeiras por 2-0. Então poderia ser a oportunidade de abrir o 3-0, né? E praticamente liquidar o jogo. Mas pelo contrário, o juiz não marcou, deixou seguir o jogo. E o Palmeiras posteriormente virou o jogo no segundo tempo. Então é um lance que muda toda a história do jogo. E Palmeiras, quando o São Paulo estava vencendo o jogo por 2-0, tá? Aí numa bola disputada a gente tem um lance aí dentro da área do Palmeiras, o volante Alain derrubou o atacante Nossa. Gonzalo Tapia. A gente está vendo o lance na imagem. Aí isso aí foi um pênalti. Muito. Não, oficialmente não, porque o árbitro não... Oficialmente não. Nossa, a perna Não do foi cara. marcado? Não foi marcado. Isso é impossível que Aí isso aí você não teve uma seja um série de pênalti. reações. Aham. O cara deslizou, mas o sem querer é falta também, cara. Sim. Entendeu? Se sem querer resbalar e derrubar o teu oponente, é falta, cara. É falta clara. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E o juiz
não marcou o pênalti. Caralho, é exatamente o que tu falou, né? Tipo assim, o que aconteceu? Será que tem como esse juiz ser punido? As punições elas estão acontecendo? Como é que pelo que tu sabe, assim, o que será que tá acontecendo? Ou é só Cara, porque a parada tá na mídia, né? Eu não cheguei a ver. Eu acho que deu alguma coisa com o juiz que apitou aquele jogo do Grêmio, que marcou o pênalti. Eu não lembro o que foi que ele teve de punição. Mas geralmente, quando o erro é muito grotesco, esses árbitros eles vão tipo como se fosse para uma reciclagem, né? Eles voltam meio que para um reforço. É a mesma coisa que tu volta para aquelas aulas práticas da Aham. autoescola, como se Sim. fosse teórica, na verdade, né? Mais ou menos por esse lado aí. Então, na verdade, sei lá, daqui 1, 2 semanas o cara tá apitando de novo, né? É. E Então, daí. assim, um jogador se comete um erro aí de, sei lá, agredir um outro ou qualquer outra situação e falar mal de alguma coisa, às vezes o cara toma punição maior do que os próprios juízes, né? Por cometer Sim. esses erros aí. Então, esse é o problema, eu acho, né? Não ter uma punição, não ter um plano de melhoria. Chega a ser Eu acho meio impunidade, né, meu? Parece uma impunidade, é assim. isso. Parece que querem que seja assim, né? Parece que essa bagunça é bom pra Tá, alguém. mas assim, tem a ver com os bagulho das bets também? De aposta, não é? Não tem um quê disso daí? Olha, o que eu vou te dizer? Na verdade, se eu fosse afirmar isso, eu teria que ter provas, né? Então, então quem teria que investigar isso aí é o Ministério Público e etc, nessas ações desses juízes. Mas que é curioso né, cara? É muito estranho. Tem coisas assim que beiram assim como é que eu posso dizer? O inacreditável, né? O Tipo assim. inacreditável e os caras. É complicado, cara. E é um assunto delicado, né? Porque se a gente falar que o árbitro tá sendo. Agindo de má fé, né? Aham. Numa dessa ele é só incompetente mesmo. Ou ele é jaguara. Então, tipo assim, tem todas as opções, né? Mas todas elas passam pelo filtro da CBF, né? Poder melhorar isso aí, estruturar de uma forma para que isso não ocorra, né? E é isso que é o que é cobrado nessa matéria aí. Pode crer, boa matéria aí da CNN Brasil. Brasil, Mais alguma coisa nessa notícia aqui? Ou depois podemos seguir o barco? Eu acho que é isso, podemos seguir o barco. Já criticamos a arbitragem, né? Então,